A maioria das pessoas não é pobre por falta de dinheiro. Elas são pobres porque nunca tomaram uma decisão real. Pense nisso por um instante. Parece radical, mas essa foi a conclusão de um homem que dedicou a vida a entender a riqueza. Napoleon Hill passou mais de 20 anos da sua vida estudando os hábitos, a mentalidade e os segredos dos homens mais ricos e poderosos do seu tempo. E ele descobriu que a semente de quase todos os fracassos, de quase todas as vidas de frustração financeira, começa exatamente no mesmo lugar, na incapacidade de tomar uma decisão. É uma falha silenciosa, invisível, mas que define o destino de milhões de pessoas. Neste vídeo você vai entender a lei invisível da decisão. Não é um truque. Não é uma fórmula mágica. É a mesma lei fundamental que separa quem constrói riqueza de verdade de quem passa a vida inteira apenas tentando, apenas sonhando, apenas desejando. Se você já se sentiu travado, como se estivesse correndo em círculos sem sair do lugar, preste muita atenção, porque o que vou compartilhar pode ser a chave que faltava para virar o jogo. Vamos mergulhar na descoberta de Napoleon Hill. Ele entrevistou centenas de milionários como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, e no meio de tantas conversas e anotações, um padrão começou a emergir, algo tão consistente que era impossível ignorar. Ele percebeu algo inquietante, mas revelador. Pessoas bem-sucedidas, sem exceção, tomam decisões muito rápido e, uma vez que a decisão é tomada, mudam de ideia muito devagar, se é que mudam. Elas não ficam presas na paralisia da análise. Elas veem uma oportunidade, avaliam os fatos essenciais e decidem, ponto. A ação segue a decisão quase que imediatamente. Por outro lado, a grande maioria das pessoas, aquelas que lutam a vida inteira com dificuldades financeiras, fazem exatamente o oposto. Elas demoram uma eternidade para tomar uma decisão e mudam de ideia ao primeiro sinal de dificuldade, à primeira opinião contrária, ao primeiro obstáculo. Elas vivem em um estado constante de hesitação. Imagine a seguinte cena. Você está diante de uma ponte. Do outro lado, tá tudo ao outro lado. Tá tudo o que você deseja. A liberdade financeira, a carreira dos seus sonhos, a vida que você sabe que merece. A ponte é a ação, o caminho para chegar lá. A maioria das pessoas fica parada na beira dessa ponte, analisando. Elas medem a largura, verificam a previsão do tempo, perguntam a opinião de todo mundo que passa. Será que a ponte é segura? E se ventar muito forte? E se eu cair? Acho que vou esperar do tempo firmar. Acho que vou esperar alguém atravessar primeiro para ver se dá certo. E enquanto elas analisam, calculam e hesitam, o tempo passa. O dia vira noite, as semanas viram meses, os meses viram anos. A oportunidade do outro lado da ponte muitas vezes desaparece. A pessoa bem-sucedida, por outro lado, olha para a ponte e vê que ela leva para onde quer ir e simplesmente começa a atravessar. Se o vento soprar, ela se segura mais forte. Se um degrau estiver frouxo, ela pisa com mais cuidado. Ela se ajusta no caminho, ela não espera as condições perfeitas, ela cria as condições através da sua decisão de atravessar. A hesitação é um ladrão de destinos. Ela rouba seu tempo, sua energia e, no final, seus sonhos. É aqui que mora o grande erro da maioria das pessoas, um erro sutil, mas devastador. Elas confundem desejo com decisão. Dizer, eu queria ser rico, eu queria ganhar mais dinheiro não é uma decisão. É um desejo. É um pensamento vago, flutuando no ar sem nenhum compromisso. Um desejo não tem poder. Uma decisão, por outro lado, é um compromisso. É quando você diz, eu vou construir riqueza, e ponto final. Custe o que custar. Quando você decide, você corta todas as outras possibilidades. A própria palavra decidir vem do latim decidere, que significa cortar fora. Você corta a possibilidade de desistir. Você corta a possibilidade de voltar atrás. E o que a maioria faz? Elas vivem no mundo dos desejos, mas se disfarçam de decididas, usando desculpas elegantes para justificar a sua inação. A primeira desculpa clássica é esperar o momento perfeito. Vou começar a investir quando o mercado estiver mais estável, vou abrir meu negócio quando eu tiver mais dinheiro guardado, vou pedir aquela promoção quando o chefe estiver de bom humor. A verdade é que o momento perfeito não existe. Ele é uma miragem que te mantém exatamente onde você está. O momento perfeito é agora, com os recursos que você tem, com o conhecimento que você possui. A segunda desculpa é esperar a aprovação dos outros. Quantas ideias brilhantes morreram porque alguém disse, isso não vai dar certo? Quantas pessoas deixaram de seguir seus sonhos porque a família ou os amigos não apoiaram? Quando você condiciona sua decisão à aprovação externa, você está entregando o controle da sua vida para outras pessoas. Pessoas que na maioria das vezes estão projetando em você os medos e as limitações delas. As pessoas que construíram grandes coisas raramente tiveram aprovação unânime no início. Elas foram chamadas de loucas, desonradoras, de irresponsáveis. Mas elas tinham uma decisão. E essa decisão era mais forte do que a opinião dos outros. A terceira desculpa, e talvez a mais comum,
é esperar a segurança. Eu só vou dar esse passo quando tiver certeza absoluta de que vai funcionar. Isso é uma fantasia. Todo crescimento, toda conquista envolve um grau de risco, um elemento de incerteza. A segurança total é uma ilusão que só existe na zona de conforto e nada de extraordinário jamais cresceu lá. Cada uma dessas esperas pelo momento perfeito, pela aprovação, pela segurança na verdade, uma forma elegante de desistência. É o seu cérebro criando uma narrativa bonita para justificar o medo de decidir e agir. É desistir antes mesmo de começar. Então, como a gente quebra esse ciclo? Como passamos do mundo dos desejos para o universo das decisões? O segredo está num ajuste mental. Uma mudança de perspectiva que Napoleon Hill identificou nos milionários que estudou. Pessoas ricas não esperam sentir confiança para depois decidir. Elas decidem primeiro, e a confiança é construída no caminho, como resultado da ação. Elas entendem um princípio fundamental. A mente segue a decisão, nunca o contrário. Deixa eu repetir isso porque é crucial. A sua mente, suas emoções, sua criatividade, tudo em você se alinha depois que uma decisão firme é tomada. O dinheiro, a riqueza, a prosperidade, eles não respondem a desejos, a esperanças ou a reclamações. Eles respondem a decisões claras, firmes e apoiadas pela ação. Você pode passar a vida inteira desejando ter mais dinheiro. Você pode reclamar da economia, do governo, do seu chefe. Nada disso move a agulha. O universo financeiro é surdo para desejos, mas ele é extremamente sensível a decisões. Quando você decide que vai alcançar um objetivo financeiro específico, quando você define um plano e começa a executá-lo, mesmo que com passos pequenos, você emite um sinal. Você mostra que está falando sério. E é a esse sinal que as oportunidades respondem. É a essa firmeza que os recursos são atraídos. Então a única pergunta que realmente importa depois de tudo que conversamos, não é se você quer ser rico. A pergunta é: você já decidiu? Você já cortou fora todas as outras possibilidades? Você já se comprometeu, de verdade, a fazer o que for necessário, pelo tempo que for necessário, para construir a vida que você afirma querer? A resposta a essa pergunta vai definir todo o seu futuro financeiro. A decisão é sua. Apenas sua. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo te fez pensar, se essa mensagem ressoou com você, deixa um like, para que mais pessoas possam encontrá-lo. E se você decidiu que vai levar sua vida financeira para o próximo nível, inscreva-se no canal, porque estamos apenas começando. Até a próxima!